Boa tarde, pessoal. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar do nosso penúltimo teorema, né? Que é o pequeno teorema de Fermat, tá? Então vamos lá, vamos ver o que o pequeno teorema de Fermat diz. Claro, aqui todo mundo é número inteiro, tá? Enfim. Mas, então, o que ele faz? Ele pega um número primo, certo? E aí ele pega um outro número inteiro. Então, se esse número primo que você escolheu não divide esse número inteiro, então vai acontecer isso, né? A elevado a esse número primo que você escolheu, né? Menos 1, vai ser congruente a 1 módulo P, tá? Então é isso, né? Se P não divide A, então A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P, certo? Então vamos provar aqui esse teorema. Vou fazer aqui... ficou feio. Vamos fazer aqui a prova. Ok, então vamos lá. Para começar essa prova aqui, gente, a gente começa considerando... A gente considera o seguinte, o sistema completo de resíduos trivial. E aí, vocês ainda lembram o que é isso? Módulo P, tá? Quem é o sistema completo de resíduos trivial módulo P? É esse conjunto aqui, né, gente? Conjunto dos restos, conjunto dos restos na divisão por P, tá? Vai até o P menos 1. Feio. Pronto. Certo? Ok, a gente vai já entender por que eu estou falando disso, tá? Mas enfim, eu estou considerando esse sistema completo de resíduos porque ele tem várias propriedades que vai ser bom pra gente, tá? Então, gente, qual que é a ideia? A gente vai pegar cada um desses rapazes aqui, tirando o zero, tá? Não vamos mexer com zero, não. Vamos pegar cada um desses rapazes aqui e aí a gente vai montar um novo conjunto, certo? Como é que a gente vai montar esse novo conjunto? A gente vai pegar cada cara desse e multiplicar por esse número A aqui, certo? Vocês vão ver por quê, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então considere... Vamos escrever isso aqui não, para não misturar as coisas, né? Considere também o conjunto... Vou chamar esse conjunto de A, tá? Conjunto A. Quem é que vai ser o conjunto A? Vai ser o A, esse A do enunciado do teorema, tá? Aí eu vou colocar 2A, 3A, até P menos 1 vezes o A, tá bom? Então esse aí vai ser o meu conjunto. E agora eu vou fazer o seguinte, a afirmação que eu quero mostrar, eu vou até destacar isso, afirmação, a minha afirmação é que se eu pegar a classe desses caras, módulo P, né? Isso vai ser igual... ficou feio pra caramba aqui. Vai ser igual ao ZP menos a classe do zero, tá? Então deixa eu explicar pra vocês o que está acontecendo, o que significa essa afirmação, né? Beleza, aqui eu tenho um sistema completo de resíduos, tá? Eu não usei ele pra nada ainda, certo? Eu vou usar as propriedades dele já, tá bom? E aqui eu montei um novo conjunto, e aí eu peguei a classe de cada elemento desse aqui, certo? E aí a minha afirmação é que essas classes aí, se eu juntar todas, né, no mesmo conjunto, eu vou ter todas as classes excetuando a classe do zero, né? Não sei se vocês lembram quem é o ZP.
O ZP é todas as classes aí, do 0, do 1, do 2, até do P-1, tá? Então eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que se eu pegar esses números aqui e tomar as classes deles, eu vou estar cobrindo todas essas classes aqui, certo? Então isso aqui tem algumas coisas que a gente precisa mostrar para a gente provar isso, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Deixa eu subir aqui. Note que todos, não, melhor, note que os elementos do conjunto, eu já estou provando essa afirmação, tá? Do conjunto, deixa eu ver, do conjunto A são 2 a 2 incongruentes. Melhor, vou provar logo isso, já que eu falei. 2 a 2 incongruentes. De fato, agora eu vou mostrar isso, que eles são 2 a 2 incongruentes. Depois vou usar esse fato para concluir isso aqui, tá bom? Então vamos lá. De fato, se a gente tiver dois caras desses aqui sendo congruentes, olha só o que acontece, né? Se eu tenho um certo I vezes A congruente a um certo J vezes A módulo P, olha só o que vai acontecer. Então, olha só o que eu vou concluir, gente. Eu vou concluir que o I é congruente a J módulo P. Por que eu vou concluir isso? Porque eu vou cancelar esse A aqui. Aí você deve lembrar que eu falei, né? Cuidado quando você for cancelar as coisas na congruência. Não é sempre que se pode fazer isso. Então vamos lembrar por que eu posso estar cancelando esse A aí, certo? Deixa eu concluir logo. Então o I vai ser congruente ao J módulo P. Pronto, agora deixa eu explicar por que a gente não pode estar concluindo essas coisas de qualquer forma, né? Tem uma condição especial. O que a gente pode fazer é o seguinte, quando a gente tem algo assim, ó, módulo D, né? O que o teorema lá dizia pra gente? Dizia pra gente que a gente podia cancelar desde que a gente dividisse o módulo, que na verdade eu não vou usar D, eu vou usar M, tá? Desde que a gente dividisse esse módulo pelo MDC entre o fator cancelado e o próprio módulo, certo? Mas aqui na nossa situação, ó, aqui nessa situação, o que a gente tem? A gente tem que o fator cancelado é o A e que o módulo, ó, o fator cancelado, quem está fazendo o papel do C, né? E o módulo aqui é o P, certo? Só que é o seguinte, P é um número primo e a gente sabe que o P não divide o A, ó, da hipótese, certo? Então, sempre que você tem um número primo e um número o qual esse número primo não divide, o MDC deles vai ser 1, certo? Porque eles não vão ter fatores em comum. O P é primo e não divide o A, então eles não têm fator em comum. Então, o máximo divisor comum deles é o 1, certo? Então, a gente vai aplicar esse teorema aqui nessa nossa conversa aqui, tá? Só que o que a gente tem? A gente tem que dividir esse módulo por esse MDC. Só que esse MDC é 1, ou seja, dividir uma coisa por 1 é a mesma coisa que nada, tá? Então, a gente não precisou alterar o módulo. Por isso que a gente pôde cancelar o A. A gente cancelou o A aqui, né? Mas a gente não alterou o módulo, porque a gente, na verdade, dividiu esse módulo por 1. Por isso que não alterou em nada, certo? Então, deixa eu só dar uma limpada aqui no cenário para a gente poder continuar. Risquei muita coisa aqui, né? Pronto.
Então agora você entendeu por que eu pude cancelar esses As aí, né? Então olha só o que a gente concluiu. A gente concluiu que se a gente tem dois caras aqui no conjunto A que são congruentes, então o I vai ser congruente ao J. Só que isso não pode acontecer, gente, se o I for diferente do J. Porque a gente tem que esse rapazinho aqui, ó. Vocês têm que entender, tá? O I e o J vai ser alguém aqui, ó. Do 1 até o P-1, certo? Só que a gente tem que, como isso é um sistema completo de resíduos, os caras desse conjunto são 2 a 2 incongruentes, certo? Então eles não podem ser congruentes uns aos outros, que foi o que a gente concluiu aqui. Então a única possibilidade que existe aqui, se esses dois caras são congruentes um ao outro, é que na realidade eles são iguais. Tá? Pois S é um sistema completo de resíduos módulo P. Tá? Então a gente provou que os elementos aqui desse conjunto são 2 a 2 incongruentes, certo? A congruência só pode acontecer se você pegar um cara e o mesmo cara, já que é igual a J, tá bom? Foi isso que a gente provou. Então a gente já tem que eles são 2 a 2 incongruentes. Ok. Agora eu vou provar o seguinte, né? Porque, note só, aqui a gente tem quantos elementos? Tem P menos 1 elementos. No ZP, a gente tem P elementos. Então eu preciso entender, porque é o seguinte, aqui a gente tem P menos 1, desculpa, aqui a gente tem P menos 1 e aqui a gente também tem P menos 1 elementos. Eu só preciso provar que o elemento que não aparece aqui é exatamente esse que eu estou tirando, tá bom? Então eu só preciso explicar para vocês por que nenhum desses rapazes aqui vai ser congruente a zero, certo? Ou seja, vai ser divisível por P. E isso é muito fácil explicar. Ó. Note que nenhum elemento do conjunto A é divisível por P. Certo? Por quê, né, gente? Por que nenhum desses casos é divisível por quê? Primeiro, caramba, que foi isso, velho? Oxi! Pois, o que acontece? Você já sabe que o P não divide o A, tá? E o P, ele também não divide I, onde I pode ser qualquer um desses caras aqui. Certo? É óbvio, né, gente? É óbvio que se P é um número primo, ele não vai dividir, primeiro, ninguém que é menor do que ele, tá? Isso é claro. E a gente sabe que ele não divide o A também, certo? Então, como consequência disso, a gente tem que como o P é primo, tá? Lembrando, a gente está usando isso fortemente. Como o P é primo, ele também não vai dividir nenhum dos produtos que nós podemos fazer aqui do A com esse pessoal, do 1 até o P-1, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Note que nenhum elemento de A é divisível por P, pois P não divide A e P não divide I, onde I é qualquer valor desse, certo? Então, a gente conclui que, sei lá, deixa eu ver como é que eu escrevo isso aqui de uma maneira interessante. O que implica que o P ele não divide I vezes A para qualquer I de 1 até P-1, tá? Então, o que a gente tem? Deixa eu concluir logo. O que vai acontecer? A classe do zero, ela não vai pertencer
a esse rapaz aqui, a esse conjunto aqui, que é o conjunto do enunciado da afirmação. Certo? Então, a gente tem um conjunto que tem P-1 elementos, certo? Que está contido nesse rapaz e não tem o zero. Então, não tem outra alternativa. Esses conjuntos vão ter que ser iguais, tá? Então, a afirmação aqui, ela está provada, certo? Então, a gente já está quase terminando a demonstração do pequeno teorema de Fermat, tá bom, gente? Olha só o que a gente pode concluir a partir disso, certo? Olha só o que a gente concluiu. Aqui a gente concluiu a afirmação, certo? Eu vou colocar um quadradinho aqui da mesma cor que eu estou usando na demonstração para você saber que eu concluí a afirmação, certo? Agora eu vou continuar e vou concluir a demonstração do teorema, tá? Então vamos lá. Assim, concluímos que esse conjunto aqui, ó, ele vai ser igual a quem? A ZP menos a classe do zero, ou seja, classe do 1, classe do 2 até classe do P menos 1, certo? Agora, entenda uma coisa, isso não significa que a classe do A é igual à classe do 1, que a classe do 2A é igual à classe do 2, isso não é verdade, tá? O que a gente provou é que esse conjunto aqui de classes é igual a esse conjunto de classes, tá? A gente não sabe qual classe é igual a outra aí, certo? A gente simplesmente concluiu isso através dessa afirmação aqui que foi provada, tá? Agora, então o que isso significa? Já que a gente não sabe quem é congruente a quem aqui, a gente não tem muita flexibilidade para o que a gente pode fazer. A única coisa que a gente pode fazer é o seguinte: a gente sabe que o produto de todo mundo aqui vai ser congruente ao produto de todo mundo aqui do outro lado, tá bom? Então, vamos a isso. Logo, o que a gente tem? A gente tem que A vezes 2A, blá, 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 até P menos 1 vezes A vai ser congruente a 1 vezes 2, blá, 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 até P menos 1. Tudo isso módulo P. Olha só que divertido que a gente tem aqui. A gente tem P menos... Ó, claro, né? Vamos entender aqui primeiro. Eu vou dizer que isso aqui é um fator, isso aqui é um outro fator, isso aqui é um outro fator. Assim a gente vai ter P menos 1 fatores, tá? Eu tô querendo contar dessa forma porque eu sei que o A vai aparecer P menos 1 vezes. Olha só, aparecendo aqui já o primeiro ingrediente do teorema de Fermat, né? E além do A, o que aparece? Aparece o 1 aqui, vezes 2, vezes 3, blá, 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 até vezes P menos 1. Ou seja, aparece o P menos 1 fatorial. Aí, você lembra do quê? Do teorema de Wilson, né? E aqui do outro lado vai aparecer simplesmente o P menos 1 fatorial. Né? Então, o que eu vou querer fazer? Vou querer cancelar esse rapaz aqui, né? Qual é a condição que eu tenho para cancelar esse rapaz? Eu preciso que o MDC entre ele... Opa! O MDC entre ele e o módulo, que é P, eu vou pegar esse MDC e vou dividir o P por isso aqui, né? Só que eu não quero alterar o módulo, então eu preciso que esse MDC aqui seja 1, tá? E isso de fato acontece, tá? Por que isso acontece? Quem é que a gente tem do P menos 1 fatorial? 1 vezes 2 vezes 3, blá blá blá, até P menos 1. Nenhum desses caras aqui, gente, vai dividir o P, certo? Nenhum desses caras vai dividir o P porque o P é primo, tá?
E o P, é óbvio que o P não vai dividir ninguém aqui, certo? Não vai ter nenhum fator em comum aí, tá? Isso tá aqui, tá escrito, gente. Tá claro, tá? É óbvio que esse MDC aí é 1, certo? Não tem fatores incomuns aí, tá? Não tem como, certo? Então deixa eu dar uma limpada aqui. Aqui ficou algumas coisinhas ainda, né? Ok, então a gente já entendeu, na verdade não devia nem ter apagado, a gente já entendeu que a gente pode... Ixi, falhou aqui no meio do caminho, que foi isso, olha isso. A gente pode cancelar esse pessoal aqui, e aí a gente conclui o pequeno teorema de Fermat. Tá? Então é isso, certo? Aqui acaba... Vou fazer o quadradinho aqui preto, né? Acabamos de provar o pequeno teorema de Fermat, certo? E é isso. Então aguardem aí o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre o teorema chinês dos restos, tá? Então até lá.